Diante do episódio recente envolvendo a proposta tacanha de indiciamento de ministro do Supremo e também do Procurador-Geral no âmbito da CPI do crime organizado. E o faço com a serenidade que o momento exige, mas com a firmeza que a defesa da instituição impõe. Certo de que a forma como tudo isso tem ocorrido, com vazamentos seletivos de documentos pela CPI e a construção de narrativas apressada em torno de fatos ainda sob apuração, indicam que essa dinâmica se insere num movimento mais amplo, que recomenda um olhar crítico. O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática, sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Tanto pior que a proposta anunciada hoje flerta com arbitrariedades, com a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de grave abuso de poder. Relembro, senhores ministros, que é elementar, até mesmo para um estudante do terceiro semestre do curso de Direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade, que seguem procedimento próprio, previsto na Lei 1079 de 1950. Essa lei, ao definir as competências e o rito do impeachment, atribui o processamento e o julgamento do pedido a órgãos específicos, como a mesa do Senado, a comissão especial e o plenário da Casa, sem sequer prever a atuação de comissões parlamentares de inquérito nesse contexto. Igualmente grave é a tentativa de criminalizar a concessão de habeas corpus. Trata-se de expediente historicamente conhecido como crime de hermenêutica, expressão que remonta à tradição jurídica brasileira e que já em 1896 foi denunciada por Rui Barbosa como tentativa tacanha de substituir a consciência de juízes independentes pelo arbítrio de governos prepotentes. Infelizmente, o uso abusivo do instrumento do impeachment tem sido uma prática corriqueira em nossa história recente. Relembro apenas que, no curso da ADO 26, foram oferecidas denúncias pela prática de crime de responsabilidade em face dos ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, os únicos que, àquela altura, haviam votado pela procedência do pedido. Esse tipo de conduta, despida de qualquer base fática e legal, consubstancia uma insólita tentativa de minar a independência judicial e de pressionar os membros desta Suprema Corte. Ainda em relação ao conteúdo do relatório divulgado pela CPI, chama atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma comissão parlamentar instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos de Alemão e da Penha, no ano passado, não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Volto a repetir, porque é chocante. Ela foi instaurada para investigar o crime organizado, ministro, no Rio de Janeiro. E essa comissão, instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado, não promoveu sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Por isso, causa perplexidade que o relator da CPI, oriundo das fileiras policiais, não tenha dirigido suas apurações para aqueles que, abandonando o dever público, cruzaram para o lado das milícias e passaram a oprimir as próprias comunidades que deveriam proteger. O relatório apresentado
com todas as vênias, revela verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema a que se propôs e ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores políticos. Esse desvio de finalidade suscita preocupação, mas aqui o desvio não é algo inocente do ponto de vista administrativo. É crime, está na lei de abuso de autoridade. Esse desvio de finalidade suscita preocupação legítima quanto ao uso indevido de instrumentos que deveriam servir ao fortalecimento das instituições e à proteção da sociedade. Não se trata de negar o papel das comissões parlamentares de inquérito. Ao contrário, as CPIs constituem instrumentos legítimos e essenciais ao controle do exercício do poder. Mas exatamente por isso, seu uso exige responsabilidade, sobriedade e compromisso com a verdade dos fatos. Eu já tive a oportunidade de dizer em nota à imprensa e também no plenário, na presença, inclusive, de integrantes da CPMI, que a quebra de sigilo não significa quebra de sigilo, ruptura de sigilo. Significa apenas transferência do sigilo. Quem quebra tem que guardar o sigilo e não proceder a vazamentos, como nós vimos naquele caso lamentável, ministro André, em que conversas íntimas foram vazadas de maneira sistêmica para constrangimento de todos que, de alguma forma, contribuíram para isso, quando nós sabemos que é elementar. Se está na lei de interceptação telefônica, que conversas que nada tenham a ver com a investigação devem ser eliminadas. É preciso ter cuidado com isso. E é preciso que nós tenhamos esse respeito. Mas, pelo contrário, os episódios foram lamentáveis. Em relação a vídeos que foram colocados lá, se conta que velhos, pessoas idosas, integrantes da CPMI, entraram com óculos especiais para gravarem cenas. Constrangedor, ministro Fux. Vergonhoso. É como se é a infantilização de gente velha. Se deem um pouco respeito. Se preservem. Gente que tem netos, que tem filhos, se comportando como infantiloides. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu sou um aluno do Senado. Eu constituí a minha vida indo ao Senado, em 76, ouvindo Paulo Brossard, Marcos Freire, Jarbas Passarinho, Petrônio Portela, Franco Montoro. Era uma gente de um outro formato, de uma outra estirpe. Aprendi muito com eles. Se essa gente já não sabe nada, podem ver os filmes, os discursos. Podem aprender muito. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Moro aqui, aproveite a biblioteca do Senado. Ela é útil, ela ensina. Mas é preciso que as pessoas leiam. Também a videoteca do Senado pode ajudá-los. Se não tem mais gente daquela estirpe, ou se tem poucos, é bom que se mire no exemplo do passado. As instituições, elas são maiores do que os componentes atuais. Graças a Deus é assim. Porque a história tem os seus ciclos. Talvez a gente não esteja vivendo o melhor. É preciso ter essa dimensão. Mas é preciso também que a gente tenha a capacidade de dizer que coisas erradas não devem ser repetidas e devem ser coartadas. O emprego desses instrumentos para fins
panfletários ou de constrangimento institucional compromete sua credibilidade e reforça a necessidade de que o plenário do Supremo volte a debater o alcance dos poderes das CPIs. Tenho para mim, senhores ministros, que este tribunal tem um encontro marcado com essa questão. Afinal, quem concorda com esse tipo de desvio ou de abuso não é devoto da Constituição Federal. Enfatizo ainda, senhores ministros, que excessos desse quilate podem caracterizar abuso de autoridade, como já foi apontado, e devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República, doutor Edílio. Afinal, o próprio Congresso Nacional, ao editar a Lei de Abuso de Autoridade, tipificou a conduta daquele que inicia ou procede à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem inocente, combinando pena de 1 a 4 anos de prisão. Lembro, por fim, senhores ministros, que o uso das técnicas de exposição midiática e de emparedamento não correspondem a fórmulas ou estratégias inéditas. E aqui um dado muito importante. Cada qual reage de alguma forma a esse tipo de contingência. Alguns enfrentam. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Têm medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. No passado recente, enquanto florescia e se desenvolvia a Operação Lava Jato, investigadores também se valeram de expedientes heterodoxos, muito similares ao que se observam agora. Vazamentos seletivos, uso de imprensa com finalidade de constranger investigados, indiciamento quase que automático dos investigados e construção de narrativas e aleivosias que atropelavam o direito de defesa e o devido processo legal. Diante de iniciativas que parecem se repetir agora, não podemos olvidar o que ocorreu naquela quadra, com o messianismo e as práticas totalitárias da Lava Jato, sustentadas por um punitivismo inebriado com a expectativa de popularidade. E é com base nessa experiência que devemos agora nos acautelar, não nos permitindo envolver em uma maré de denuncismo e adentrar incauta e irresponsavelmente em uma espiral de desconfiança nas instituições, sobretudo quando a instituição sob ataque é uma das grandes responsáveis pela estabilidade que o país ora